E aí, tudo pronto? Tudo certo. Será que eles vão aguentar o tranco desse vídeo hoje? Eu acho que hoje vai doer. Acho que hoje a cabeça vai fazer assim, ó. Se você tá chegando agora aqui no canal, eu sou a Cacá e aqui do meu lado está a maravilhosa Carol Souza. Seguido a gente vai a meetups e conferências e surge a dúvida se Bitcoin é moeda. Mas o que é uma moeda? O que é dinheiro? Não era pra ser tudo a mesma coisa? Não. Presta atenção agora que isso aqui que a gente vai falar vai fazer toda a diferença para você entender o universo cripto. Que afinal de contas é dinheiro. O seu salário é o tempo de vida que você vendeu em troca de algo valioso, algo que tem valor. Então, o seu dinheiro é a materialização do seu tempo de vida trabalhando. O mais comum é a gente receber o nosso salário, o dinheiro do nosso trabalho, na moeda do país onde a gente trabalhou, né? Ou seja, se a gente está aqui no Brasil, eu fiz um trabalho, eu vou ganhar em reais. Se eu estou nos Estados Unidos e eu trabalhei lá nos Estados Unidos, eu vou receber em dólares. Mas o Bitcoin, ele não é de nenhum país. Ou seja, ele é global. Ele é neutro e de livre acesso. Isso é incrível, né, Carol? Porque qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode receber em Bitcoins. Então, moeda, como a gente conhece, ela é um pedaço de papel que representa a economia daquele país que está estampado naquela moeda. Então, pode ser uma moeda forte e saudável, ou como na maioria dos países, uma economia fraca. Tá, mas Carol, a galera tá querendo saber se Bitcoin é ou não é moeda, afinal de contas. Calma, vou explicar. Então, o primeiro conceito para que algo seja moeda é se ele serve como reserva de valor. Isso significa que o valor daquele item, ele deve ser mantido ao longo do tempo. Claro, nesse momento a gente vê que o Bitcoin tem uma volatilidade, mas se a gente analisar desde que ele foi criado, desde 2009, ele vem crescendo o seu valor. Então, mesmo com oscilação, ele vem se valorizando. Assim como uma ação de uma empresa, por exemplo, que pode passar por quedas, mas que no longo prazo segue se valorizando, né? E quando a gente analisa as moedas fiat como reserva de valor, a gente vê justamente ao contrário. As moedas fiat, ao longo do tempo, elas começam a se desvalorizar. Você já percebeu quando você ia no supermercado há 5 anos atrás, os preços eram muito diferentes de hoje em dia. Hoje está tudo mais caro. Sim, isso acontece porque o nosso dinheiro que é emitido pelo governo sofre com inflação e o nosso poder de compra diminui. Então os R$1.000 de 10 anos atrás são totalmente diferentes dos R$1.000 de hoje, né? E isso não acontece só com o real, isso acontece com a maioria das moedas fiat. Se a gente pegar a história do dólar, desde que ele foi criado, o dólar ele perdeu 98% do seu valor. Isso significa que o que a gente comprava com $1 no passado, hoje a gente precisa de $100 para comprar a mesma coisa. Esse efeito todo mundo sente, né? A gente sente, você também provavelmente deve sentir quando vai fazer suas compras. O Bitcoin segue justamente o inverso, ele não é uma moeda inflacionável. Só vão ser emitidas 21 milhões de unidades de Bitcoin. Simples assim. É por isso que eu e a Carol e aqui no Zcrypto a gente prefere muito mais a volatilidade do que moedas fiat tradicionais que estão à mercê da inflação. Agora que a gente falou, né, que para ser moeda tem que ser reserva de valor, foi a primeira característica, a gente vai para a segunda característica, que é meio de troca. Meio de troca é tudo que as pessoas aceitam trocar por serviços ou produtos. E o Bitcoin já é um meio de troca. A gente já consegue usar ele para comprar coisas ou pagar alimentação. A gente é um exemplo disso, né, Carol? Com o website do Live on Crypto a gente consegue viajar e pagar tudo com o Bitcoin. Então, o Bitcoin sim é um meio de troca. A terceira característica que uma moeda precisa ter para ser considerada uma moeda é ela ser uma unidade de medida. Unidade de medida nada mais é do que a régua da moeda, como a gente conta ela no nosso dia a dia. Então a gente conta hoje a nossa moeda em reais, R$10, R$20, R$50, 50 centavos são as frações menores. Então é como a gente conta. Por exemplo, se a gente vai para outro país, a gente tem que se readaptar a como as coisas são precificadas. Se a gente for para o Uruguai, para a Argentina, vai ser outra unidade de medida. Tem alguns lugares que são bem complexos, né? Então hoje a gente ainda não precifica as coisas em Bitcoin. Se a gente for lá no mercadinho, na esquina, os preços não vão estar em Bitcoins. Ah, essa lata de atum é tantos satoshis ou é 0,0001 Bitcoin. Não, a gente ainda não precifica, a gente não conta as coisas em Bitcoin ainda. A gente acredita que a partir do momento que o Bitcoin começar a ser mais utilizado, talvez sim a gente comece a precificar as coisas em Bitcoin.
Então, se a gente tentar enquadrar o Bitcoin, essas características que os economistas, que as pessoas tentam enquadrar as moedas, é óbvio que nesse momento ele não vai se enquadrar. Mas se a gente encontra um lugar que aceita ou encontra formas de utilizar esse ativo como moeda, quem vai nos dizer que não é? A gente consegue, a gente já tem vários exemplos. Então, para nós, sim, Bitcoin é uma moeda global e ela é incrível e todo mundo deveria usar. Yo! A grande questão é, você vai querer trabalhar e receber o seu salário numa moeda fraca que desvaloriza ao longo do tempo ou numa moeda forte como o Bitcoin, que é comparada ao ouro? E agora você decide, inclusive você pode decidir seguir a gente lá no Instagram, @usecripto, e lá vão ter vários vídeos e conteúdos, né, Carol? A gente usando Bitcoin e pagando coisas com Bitcoin, ou seja, usando Bitcoin como moeda. Tchau! Tchau!